Agora 28 minutos para as 4 horas da tarde, Portal RDC de volta. Estamos ao vivo, canais 24 e 524, pela Claro Net TV, também pela Claro Fibra TV e na plataforma digital de sua preferência. Bom, e tem uma situação que está preocupando muito, né? Nós já comentamos aqui no programa, que é o aumento das denúncias sobre procedimentos estéticos realizados por pessoas que não são médicas. Para a gente saber mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o vice-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade. Boa tarde, doutor Eduardo. Muito boa tarde, Cláudio. É um prazer e um privilégio estar conversando com vocês, principalmente por trazer essas informações para o grande público e para a opinião pública. Realmente isso é uma questão que nos preocupa e muito. Pois então, prazer também é nosso, doutor Eduardo. A gente tem mostrado essas situações aí, né? A mídia tem mostrado, inclusive, situações para o pessoal entender, não é ser alarmista, mas situações que pessoas fizeram esses tipos de procedimento e acabaram até morrendo fazendo esses procedimentos. Então não é brincadeira, né? Tem aumentado, mesmo com esses perigos, essas denúncias, doutor Eduardo? Sem dúvida alguma, né? Também não sendo alarmista, mas nós temos que informar e avisar, né? É incrível o número de casos de cegueira, o caso de necrose de face, necrose de ponta de nariz, necrose de lábio. Algumas pessoas, inclusive, fizeram aquele procedimento de retirar o excesso de pele, blefaroplastia, que ficaram com sequelas, danos permanentes. Algumas pessoas que fizeram injeção de procedimentos nas nádegas e tiveram que fazer o que a gente chama de desbridamento, tirar o tecido necrótico, aquele tecido que morreu, ficando com um aspecto. A pessoa queria ter uma melhora da estética e teve um prejuízo muito grande e muito pior, né? Então, antes que as pessoas submetam a procedimentos que envolvam risco, que tenham esse cuidado, né? Cheque realmente se esse profissional está devidamente habilitado, se tem a qualificação necessária para realizar os procedimentos. Com certeza. E, doutor Eduardo, isso vai até da questão da própria técnica, né, usado pelo profissional, até também os produtos usados também, que daí nem se fala, né, o que está sendo colocado, injetado naquele paciente, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? Por que chamou tanto a atenção? Porque começou a se ver nos consultórios médicos e nas emergências dos hospitais complicações bizarras. Por que são complicações bizarras que a gente chama? Porque são erros grosseiros, erros que um profissional com mínimos conhecimentos de anatomia, com mínimos conhecimentos de patologia e de fisiologia, não iriam cometer. Complicações podem acontecer com qualquer profissional, por mais habilitado que seja. Mas essas complicações mais atípicas, incomuns, muitas vezes com o uso de materiais que não são nem registrados na Anvisa, que não têm o seu uso indicado em seres humanos, como em algumas regiões do corpo, realmente isso nos preocupa muito. E a população muitas vezes vai porque viu nas redes sociais, vai pela questão do preço, inclusive se coloca num risco que não se dá conta, que depois é muito mais difícil tratar e fazer a reparação do dano causado. Com certeza. Doutor Eduardo, o senhor tocou numa situação também que o Conselho, acredito que não seja permitido no preço, né? Colocar procedimentos médicos, cirúrgicos. Agora tem rede social aceita tudo, com valores, com preços, né? Eu não me lembro agora, mas eu acredito que seja proibido colocar procedimentos médicos, porque cada paciente é um paciente, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? Na verdade, se vê em alguns casos até consórcios, as pessoas dando lances para a realização de procedimentos, fazendo completamente aquela mercantilização do procedimento médico, né? Então, realmente, isso tem que chamar a atenção da população, a população se preocupar e abrir o olho, porque, infelizmente, o exercício legal da medicina está se ampliando. Infelizmente, esses números que nós encontramos, mais de 50 casos de denúncias, um aumento 100% maior do que o mesmo período do ano passado, a gente acredita que seja só a ponta do iceberg, que isso seja, na verdade, muito maior. Com certeza. E a gente tem também o Conselho, ele tem ali, né? Nós já falamos sobre outras situações,
no caso aí de médicos ali com condutas impróprias, né? O conselho, ele tem ali na página do conselho para você consultar também se aquele profissional é realmente... Não vou nem falar no próprio profissional médico, mas se aquele profissional é médico mesmo, porque tem muita gente que se apresenta como médico para realizar esses procedimentos e nem médico não é, né, doutor? Muita gente, né? Se utiliza da confusão dos termos, da diferença entre o termo acadêmico de doutor e o termo de uma formação em medicina de doutor. As pessoas realmente fazem esses conceitos para confundir a população mesmo e gerar a dúvida, né? Isso realmente está acontecendo muito. Nós estamos atuando fortemente nisso. Nós já assinamos termo de cooperação com o Ministério Público Estadual. Agradecer aqui de público o doutor Marcelo Dornelles. Fizemos um termo de cooperação recente também. Agradecer também a delegada Nadine Flor, porque realmente nós temos que coibir. Porque realmente remendar, fazer reparação do dano causado é realmente infinitamente mais difícil do que a gente prevenir. Que as pessoas chequem aqui no próprio site do Conselho se aquele profissional é médico, se tem a habilitação que ele precisa, se o procedimento realmente é aceito pelo Conselho Federal de Medicina. A pessoa pode entrar em contato com a nossa ouvidoria para fazer esses questionamentos e para não se submeter a riscos desnecessários. É verdade. E a gente tem a situação também do diagnóstico, né? É importante que as pessoas... eu acredito que o diagnóstico, cada paciente é um paciente. Às vezes, a rede social, o senhor comentou ali, a pessoa olha lá, né? E fala, bom, eu quero ter aquela boca daquele artista, quero ter aquele olho, tirar ali, não envelhecer, ficar com daquela pessoa, e aí quer ficar igual, e também é um prato cheio também para o charlatanismo também, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? Infelizmente, a sociedade está vivendo um imediatismo e esse culto excessivo também da beleza, das formas físicas ideais, que as pessoas muitas vezes submetem a riscos, querem ter do dia para a noite, querem fazer um procedimento, inclusive ficarem com as feições de outra pessoa. Isso é realmente muito perigoso, né? E tem que ser combatido. Muito bem. Doutor, então o conselho para quem está aí realizando um procedimento estético, a gente tem o verão agora, tem a questão da lipoaspiração, questão da gordura localizada, você falou a questão das pálpebras ali também, tirar a olheira. Qual é o conselho? Procurar um profissional habilitado, né? Eu acredito. Consulte um profissional habilitado, cheque a qualificação desse profissional, os procedimentos invasivos devem ser realizados por médicos, que é o profissional que fez a formação acadêmica para realizar tais procedimentos. Não se coloque em riscos desnecessários. Se cuidem agora, principalmente agora desse culto à estética, essas preocupações. As pessoas consultem um profissional realmente reconhecido, entrem no nosso site através do cremers.org.br ou através das nossas redes sociais para ver se realmente esse médico tem a qualificação. Com certeza. E só para encerrar, doutor, a questão também talvez não tenha aumentado, porque havia uma demanda reprimida aí em relação às idas aos médicos em função da pandemia. Talvez agora também, né, com a vacinação aumentando, as pessoas têm procurado mais os procedimentos. Antes ninguém saía de casa, talvez tenha a ver com isso também, o que deve ser redobrado cuidado, né? Sem dúvida alguma, né? As pessoas devem fazer seus exames check-up, as outras doenças estão aí, continuam as pessoas tendo câncer de cólon, continuam tendo câncer de estômago, continuam tendo câncer de próstata. Então, é importante que faça o seu check-up, que faça o seu diagnóstico, tratando precocemente as doenças, se consegue ter um percentual de cura muito maior. Se calcula no Rio Grande do Sul quase 150 mil procedimentos cirúrgicos eletivos deixaram de ser realizados, aproximadamente 200 mil casos de câncer se estima que deixaram de ser diagnosticados. Então, essas pessoas estão aí, muitas vezes, sem tratamento e muitas vezes sem saber que estão com uma doença, né? Então, é importante que elas procurem o seu médico, façam o seu check-up, façam a sua prevenção, que isso é muito importante. Vacina sempre também, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? Vacine-se sempre. Se tiver a oportunidade de fazer a terceira dose, faça a terceira dose da vacina.
vacinação sempre. Vacinação salva vidas. Muito bem. Doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMES, muito obrigado por conversar com a gente. Importantes alertas aí, ficamos à disposição também. Tá bom, doutor? Obrigado, um excelente trabalho. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade para estar conversando com vocês e com todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito boa tarde. Valeu. Obrigado, doutor. Agora, 18 minutos para as 4 horas da tarde.